Reportagem do dia. Novas imagens sobre o acidente que matou um motorista de aplicativo em Guarulhos. Outro caso estarrecedor. Me dá as imagens de Guarulhos, por favor, Edu. Olha só, gente. O acidente acontece... Ô, Coutinho, vocês mostraram ontem. Tem novidades, por isso que eu tô de volta no tema. Bateu de frente e matou um pai de família. Eu tenho a outra câmera, o outro ângulo que mostra melhor esse acidente, ó. O carro vem fazer uma ultrapassagem, tá em alta velocidade, vai na contramão e pega o carro do Edinaldo de frente. Aí chegou uma segunda imagem. Pode colocar essa nova imagem. 4 pessoas desceram do carro que fez essa ultrapassagem proibida e bateu de frente na contramão ali contra o carro do Edinaldo. O primeiro a descer é um homem de blusa branca. Ele sai do carro pelo banco do motorista. A mulher que estava na frente desce em seguida. Depois um casal sai do banco de trás. E o último a descer, olha lá, é um rapaz com uma jaqueta preta. A família do Edinaldo afirma que esse homem de moletom preto é o Felipe. Na hora da ocorrência, o Felipe disse aos policiais que era ele ao volante. E ele aparece na ficha da polícia como se ele fosse o condutor do carro. Quando chegou o boletim de ocorrência oficial, a família estranhou, porque o nome do Felipe não estava mais. E a família descobriu que o pai do Felipe foi na delegacia e falou: meu filho não estava dirigindo, ele não vai assumir isso. E nós questionamos aqui, será que o Felipe estava ou não dirigindo? O pai foi na delegacia e falou: meu filho não estava dirigindo, era o amigo. Essa imagem mostra que o pai estava falando a verdade, que o pai tinha razão. Quem estava conduzindo o carro não era Felipe, e sim Gustavo. Coloca de novo essa imagem para mim, por favor. Eu tenho agora a imagem, ó, o momento que o acidente tinha acabado de acontecer. O carro foi jogado para essa esquina. Esse de branco é Gustavo. Detalhe, ele não tem habilitação. Eu tenho uma outra imagem que mostra o Felipe conversando com um policial militar. Ó, ele se apresenta. O policial está registrando a ocorrência e eu não sei por qual motivo, se é por causa do seguro do carro, se é porque o amigo tinha bebido ou porque o amigo não tinha habilitação, eu não sei. Ele aparece se apresentando como condutor do carro. Mas no boletim de ocorrência da polícia, a morte de Edinaldo foi registrada como não criminal e sem o autor identificado. Agora, essa informação trazida no balanço geral pode provocar uma reviravolta ainda maior na investigação. Gustavo, o rapaz que estaria dirigindo, não tem habilitação. A família do Edinaldo está indignada e vai falar com a gente mais uma vez. Atenção para essa outra novidade. O Felipe, o Gustavo e as moças que estavam no carro vão chegar à delegacia a qualquer momento para prestar depoimento. E eu quero falar para você uma coisa. O rapaz que morreu tinha 2 empregos. Trabalhava de motorista de ônibus durante o dia, motorista de aplicativo à noite. Ele estava a 40 por hora quando um carro veio em alta velocidade e pegou ele de frente sem ele ter tido culpa alguma. E o pai do Felipe chegou na delegacia e falou a verdade. O pai do Felipe falou para o filho: por que você assumiu se a responsabilidade não é sua? Por que você vai pagar por uma coisa que você não fez? A gente quer entender agora por que o Felipe foi lá e deu o nome, sendo que era o amigo que estava dirigindo. Balança a reportagem, quero ver a reportagem inédita. Imagens reveladoras que provocaram uma reviravolta na morte do motorista de aplicativo Edinaldo de Souza Mendes. Felipe Gambetta não era o homem que estava ao volante quando o carro entrou na pista contrária e atingiu o de Edinaldo. Uma câmera instalada na rua transversal flagrou o momento em que os ocupantes do carro descem e o primeiro a sair não foi Felipe. Quem estava na direção era o amigo. O motorista foi identificado como Gustavo Moreira Cardoso. O rapaz que usa a blusa branca aparenta estar assustado, anda com dificuldade. Felipe sai do banco de trás minutos depois usando o moletom preto. Além dos rapazes, 2 mulheres também estavam no carro. Em outra imagem, Felipe aparece conversando com um policial militar momentos depois da batida. Ele assumiu a responsabilidade pelo acidente. Disse que era ele que estava dirigindo o carro e que fez a ultrapassagem proibida. Agora, a polícia quer saber o que levou Felipe a assumir a responsabilidade do acidente e dizer que era ele ao volante.
A gente está de volta ao local do acidente, seguindo exatamente para a esquina onde o veículo que provocou a batida foi colocado. Aqui no chão, olha só, tem até o rastro do carro. E aqui também o que sobrou dos destroços do veículo. Foi exatamente aqui nesse ponto que os ocupantes do carro saíram do veículo completamente transtornados depois do impacto da batida. Começava ali a construção de uma história que, infelizmente, atrapalhou o andamento das investigações. O carro que provocou a batida é do pai do Felipe. O veículo tinha seguro e ele era o condutor adicional. Ou seja, em caso de qualquer problema no trânsito, a seguradora assumia o dano desde que Felipe ou o pai estivessem na direção do veículo. Aqui na delegacia, as investigações apontaram que Felipe tinha um outro motivo para assumir a direção do carro. O amigo dele, Gustavo, não tinha carteira de habilitação. Como o acidente não parecia ser grave, já que a vítima estava consciente, conversando, Felipe não viu problema em assumir a culpa no lugar do amigo. Ele pensava que o dano era material, apenas do carro. Mas não foi isso que aconteceu. Edinaldo de Souza Mendes, de 41 anos, foi levado para o hospital onde passou por cirurgia, mas morreu 17 horas depois. Ele era motorista de ônibus, mas também fazia transporte por aplicativo. O local do acidente fica a menos de 7 quilômetros da casa onde Edinaldo morava com uma família. Davi acredita que o pai foi vítima de uma imprudência e também de uma mentira. Naquele momento, na ocasião, ele pensou em evitar um prejuízo, não pensando na vida do meu pai, no prejuízo que ele estava, no prejuízo que traria a minha família. No momento do acidente, o carro de Felipe estava em alta velocidade, no trecho em que o limite é de apenas 50 km por hora. Quando o condutor fez a ultrapassagem irregular e entrou na contramão, a velocidade não permitiu que Edinaldo, que vinha na direção contrária, tivesse tempo de desviar ou frear. A batida frontal foi inevitável. No boletim registrado pela Polícia Militar, Felipe Gambetta alegou que o veículo apresentou problemas de tração e por isso perdeu o controle. Fomos até o local, conversamos com algumas pessoas que viram de perto, que estavam ali, e uma tentou verificar, algumas pessoas falaram para ele não mexer, porque provavelmente seria feita uma perícia, que não foi o caso. Mas ele informa que pôde olhar assim um pouco o velocímetro e estava perto dos 140. Meu pai estava a 40, já quase parando o carro, e eles estavam a 140, quase 200% ou mais do que a velocidade do meu pai. Os policiais que atenderam a ocorrência não fizeram teste do bafômetro. Alegaram que os ocupantes do carro não apresentavam sinais de embriaguez. Mas os agentes tiraram fotos do carro envolvidos no acidente. E dentro do veículo de Felipe havia uma garrafa de uísque. A bebida aparece no banco do passageiro. E o policial militar ainda assim alegou que não havia indícios de embriaguez ao volante e, em razão daquilo, não teria realizado o teste do bafômetro. A garrafa de bebida pode confirmar a versão de uma testemunha que disse à polícia que os 4 ocupantes do carro voltavam de uma festa. Agora, os investigadores querem saber onde o grupo estava e analisar as comandas de cada um, principalmente a de Gustavo Moreira, o rapaz que aparece descendo do carro pela porta do motorista. Gustavo e Felipe e as 2 mulheres que estavam com os amigos no carro são aguardados na delegacia para prestar depoimento. Por conta de todas essas atualizações, o inquérito que apura a morte do Edinaldo analisa não só o homicídio com dolo eventual, mas também os crimes de obstrução de justiça e fraude processual. Além dos 4 ocupantes do carro, os policiais militares que registraram a ocorrência também vão ser ouvidos aqui na delegacia. Os investigadores, inclusive, já solicitaram a perícia nos 2 veículos e buscam outros detalhes que possam ajudar a esclarecer esse caso. Por telefone, o advogado que representa Felipe disse que só vai se pronunciar depois do depoimento. Por isso, não permitiu que a ligação fosse exibida na reportagem. Mesmo em meio à dor de ter perdido uma força da família, Davi sabe que não vai descansar até saber quem provocou a morte do pai. Ter sido brevemente resolvido se ele tivesse falado a verdade, né? Se no boletim tivesse o nome de quem causou
ele evitaria essa dor de cabeça para o lado da família dele e a pessoa de verdade, o real condutor, seria responsabilizado. Nós não vamos parar enquanto a justiça não for feita para, como eu já falei algumas vezes, honrar o legado do meu pai, que não mereceu tudo isso que aconteceu com ele.